Bem, e para finalizarmos esse módulo, vamos falar agora sobre o sincronismo e processamento em microcontroladores, da fundamentos de clock, osciladores e ciclos de instrução. Bem, eu não mencionei exatamente para vocês o que é um clock, um sinal de clock, mas eu já passei por essa palavra nas aulas anteriores. O clock em si, ele é um sinal elétrico que alterna ininterruptamente entre os níveis lógicos alto e baixo. Então, eu tenho lá um sinal no meu microcomputador e ele vai ficar alternando entre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. E a uma frequência muito alta. Então aqui está, digamos que eu conectei no pino ali de clock, nessa saída de clock, no meu microcontrolador, eu vou ver uma saída mais ou menos assim. A tensão subindo, a tensão descendo. Em uma onda quadrada, ela se forma, de acordo com a frequência da oscilação. Por que é importante isso aqui ter? Isso aqui tem em todos os sistemas microcontrolados. Por que isso aqui é importante? Isso aqui ele vai delimitar exatamente como o meu sistema ele vai fazer as suas instruções. Então, eu tenho um controle exatamente de quais instruções vão ser realizadas, em qual tempo aquelas instruções vão demorar para ser realizadas. Então, como está aqui no slide, ele atua como um maestro que determina exatamente a ordem das operações e quanto aquelas operações vão demorar. Então, digamos que eu tenho um firmware no meu microcontrolador e ele tem cinco instruções em sequência. É um firmware bem simples, né? Tem 5 instruções em sequência ali. E cada instrução, digamos que ela execute um ciclo de clock. Então, eu sei dizer que todas aquelas instruções ali, elas vão demorar para serem executadas em 5 ciclos de clock. Ou seja, eu consigo determinar exatamente o tempo que uma instrução termina e outra instrução começa. Então, no caso aí, eu falo microcontrolador. O microcontrolador tem esse controle a partir do clock. Então, ele possui frequência determinística, né, que é medida em Hz. Um chip ele pode operar a 16 MHz e ele gera 16 milhões de pulsos por segundo, então é uma frequência bastante alta mesmo. Isso ou mais, geralmente. No Arduino Nano a gente tem 16 MHz. E o custo energético, o aumento da frequência, ele eleva a velocidade de processamento, né? Porque se eu aumento a frequência do meu clock, eu consigo executar minhas instruções mais rápido. Mas isso aí resulta em maior consumo de energia elétrica também. Então é um fator aí que deve ser ponderado aí na hora de fazer microcontroladores ou então estimar qual microcontrolador usar. E o que gera esses clocks? Existem dois tipos de geradores de clocks em microcontroladores. Um é interno ao microcontrolador, é lá dentro do microcontrolador que ele gera esse clock, e outro é externo. Está um pouco pequeno aqui, mas eu vou ler aqui. A arquitetura interna, nós temos um circuito RC. O que é um circuito RC? O circuito RC ele é um resistor com capacitor. Então, a gente sabe que o capacitor ele tem ciclos de carregamento e descarregamento. Então, atuando junto com o resistor, eu consigo fazer com que ele perdure ali um tempo e em nível lógico alto e depois perdurar em nível lógico baixo. Isso aí eu consigo, né, através de chaveamento, fazer com que eu crie um clock a partir disso. A vantagem dele é que tem uma boa redução de custo, tem um menor consumo de energia e liberação de pinos externos. Então, como é uma coisa interna ao microcontrolador, eu não preciso usar um pino externo para adicionar esse oscilador e fazer com que o microcontrolador funcione. A desvantagem é que esse tipo de oscilador varia muito com a temperatura. A frequência em si ela é afetada pela temperatura. Então, se um dia estiver mais quente, ele vai ter uma frequência um pouco mais alta, por exemplo. E se estiver mais frio, ele vai ter uma frequência um pouco menor. Então, isso aí tira um pouco do determinismo que a gente tem da vantagem para os microcontroladores. E ele também é inadequado para a comunicação serial. Ele não consegue trabalhar em frequências altíssimas para enviar dados de forma rápida, por exemplo. Então, uma solução é utilizar um oscilador externo. Esse oscilador externo é um dispositivo pequeno ali que tem 2 terminais, geralmente. É um cristal de quartzo que ele tem a característica já natural de oscilar, realmente ter oscilações de tensão através do efeito piezoelétrico, certo? Então, tem a vantagem de ter altíssima precisão e estabilidade térmica, ou seja, ele não é afetado por temperatura e tudo mais, então ele tem altíssima precisão, independente da situação. E ele é utilizado, por exemplo, no Arduino Nano. Então, o Arduino Nano,
Se você olhar ali o chip do Arduino Nano, tem o Atmega 328P, que é o microcontrolador em si. E do lado você vai ver um carinha desse aqui, que ele tem 16.000 inscritos, que é 16 MHz. Então, esse aqui é o cristal que faz com que o microcontrolador ele opere as suas instruções de forma contínua ali e determinística. Certo? Então, o microcontrolador ele é regido através do clock, que basicamente atua na CPU para executar esse ciclo aqui. Então, a cada pulso do clock, a CPU processa o código binário da memória flash em um ciclo contínuo e estrito. Então, digamos que um ciclo de clock aconteça. Um ciclo de clock é um subir e descer da tensão. Então, quando o clock, quando o oscilador quando ele tem a tensão em 0, depois ele sobe para 1 e depois ele baixa, e o que acontece lá no meu microcontrolador, né, na parte de processamento? Nesse mesmo ciclo, ele tem o passo 1, que é a busca. Ele busca a instrução na minha memória flash. Depois de buscar a instrução, ele decodifica essa instrução para entender o que tem que fazer realmente naquela instrução. E depois ele a executa, né? Aí depende da instrução em si. Às vezes é para somar dois números, às vezes é para guardar algum valor em determinada posição de memória, enfim. E a CPU, né, a parte de processamento dentro do microcontrolador, ela vai realizando esse ciclo aqui à medida que o clock ele vai variando. Então, ele começa aqui, busca, decodificação, execução. Aí foi um ciclo de clock. No próximo ciclo de clock, busca, decodificação e execução da outra instrução. E assim por diante. Vai esse ciclo aí até acabar com as instruções. Geralmente, o microcontrolador ele atua aí de forma indefinida sem realmente acabar as instruções, né? Num loop contínuo. Aqui foi basicamente o que eu falei, né? No slide anterior, em que ocorre a busca, né? Ele aponta para o endereço da próxima instrução no primeiro passo. A CPU ele acessa a memória flash para o barramento e busca essa instrução. Depois ele decodifica, traduz a palavra em sinais elétricos de controle. O hardware entende isso e identifica a origem dos dados. E depois a unidade lógica a unidade lógica e aritmética processa a matemática e move o dado, né? Realmente executa a instrução em si. Por fim, aqui eu só quero fazer um adendo, que essa explicação anterior ela está, em geral, correta, mas nem todas as minhas instruções elas vão demorar só um ciclo de clock para executar. Então vai existir algumas instruções no meu código que vão demandar 2 ciclos de clock, 3 ciclos de clock para ser executados completos. Isso aqui foi só um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Né? Mas em geral, as instruções em si elas são em um ciclo de clock de execução. Nessa arquitetura que a gente tem em microcontroladores. A maioria dos microcontroladores vai atuar aqui com a arquitetura RISC, que é a Reduced Instruction Set Computer. Basicamente, existem duas grandes arquiteturas para tratar essas instruções no processamento dos dados, que é a RISC e a CISC. Na RISC a gente vai ter a CPU ela tem um vocabulário de comandos muito pequeno e simples. Por exemplo, as instruções são bem simples, como carregue X, some X e Y, salve Y, né, variável. E por esses comandos serem simples, a arquitetura ela consegue otimizar o hardware para que quase todas as instruções sejam executadas em apenas um ciclo de clock. Então, o tempo de execução, a vantagem disso é que ele é altamente previsível. Se uma instrução ela leva um ciclo de clock e o clock é 16 MHz, como no caso do Arduino, a gente consegue saber exatamente em que microsegundo um pino vai acionar ou desligar, enfim. A gente tem esse controle bem aí de como funciona a coisa. A desvantagem é que o código compilado fica um pouco extenso. Tem também a arquitetura CISC, que aí sim a CPU ela tem um vocabulário gigantesco de instruções. Ela possui instruções que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, busque um dado na memória, multiplique por 10 e depois salve em outra memória. Ele tem esses tipos de instruções, ele é projetado para isso, né, a CPU. E como a instrução faz muito trabalho, ela leva vários ciclos de clock para ser finalizada, uma instrução específica. A vantagem é que o código geralmente fica bem menor e é mais fácil para programadores criarem compiladores. Mas, em geral, microcontroladores em si eles vão trabalhar nessa arquitetura RISC que eu mencionei para vocês. Certo?